E aí você escancara toda essa podridão. O Brasil está se unindo à escória do que há de pior no mundo. E seria curioso, se o Lula não tivesse se acidentado, conforme ele alega, e saiu na imprensa, se ele tivesse se encontrado com Maduro, né, lá na Rússia. Não foi Vossa Excelência na oportunidade, né, da posse do novo presidente do Irã, que está lá sentado um dos ministros e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do lado da nata do terrorismo mundial. E aí a gente vem para o Brasil e enxerga o Lula dias antes da eleição falando que a eleição de Trump significaria uns Estados Unidos, né, uma nova face do nazismo e do fascismo. Não achem que essa conduta de fraqueza e baixa moral dos Estados Unidos seguirá com Donald Trump. Ocorrerá uma mudança muito grande nesse tabuleiro da geopolítica que já começou. Presidente, nós vivemos hoje em dia o pior momento no meu entendimento, da nossa diplomacia, né? O Brasil, ele prega a democracia, está na boca de todas as autoridades do governo, mas não pratica ela. A gente estava tratando aqui do tema da Venezuela, um tema crucial. E me desculpe, ministro, mas você consegue ver claramente uma disparidade de condutas. Israel se defendendo de terroristas, o Brasil vai e chama o seu embaixador de volta. Da Venezuela, tenta ali reatar as relações diplomáticas como se tivesse ocorrido algo normal. Nós tivemos uma eleição roubada na cara de pau, debaixo da barba de todo mundo. Todo mundo viu aquilo dali. E seria curioso, se o Lula não tivesse se acidentado, conforme ele alega, e saiu na imprensa, se ele tivesse se encontrado com Maduro, né, lá na Rússia. Eu queria queria ter a oportunidade de assistir esse diálogo entre os dois, porque o Maduro foi cobrar publicamente o Lula. Na verdade, foi um dos seus ministros, uma das suas autoridades, falando, olha, calma aí, o Brasil teve um problema, teve um conflito na eleição, alegaram, né, uma suspeição de fraude, foi resolvido através do TSE. Por que na Venezuela, o TSE da Venezuela não tem a legitimidade que tem o TSE brasileiro? E aí você escancara uma estratégia da esquerda onde fica difícil você não suspeitar de fraude. Como se as autoridades constituídas na Venezuela tivessem legitimidade suficiente para dizer não, nós somos imparciais e nós vamos aqui falar aqui quem foi o verdadeiro campeão. Nem sequer o Brasil exigiu as atas eleitorais da Venezuela. Nem sequer isso. O Lula apenas ficou fazendo um meio de campo, dizendo que teria que ter uma outra eleição. Aí a Venezuela falou, calma aí, Lula. O Maduro falou, no Brasil teve outra eleição quando teve um conflito? E aí você escancara toda essa podridão. O Brasil está se unindo à escória do que há de pior no mundo. Ministro, é inimaginável que o Itamaraty não tenha informações da presença do Hezbollah. Tarek al-Saimi, troca de prisioneiros. O Alex Saab, que há um tempo atrás voltou da prisão dos Estados Unidos, teve troca por 10 presos americanos na Venezuela. Não achem que essa conduta de fraqueza e baixa moral dos Estados Unidos seguirá com Donald Trump. Ocorrerá uma mudança muito grande nesse tabuleiro da geopolítica que já começou. Em 12 horas o Hamas pediu trégua, quer cessar fogo, fim da guerra, depois da eleição do Trump. O Putin falou que está pronto para sentar e negociar a questão da guerra da Ucrânia. O Xi Jinping falou que espera uma convivência pacífica com o governo Trump. E aí a gente vem para o Brasil e enxerga o Lula dias antes da eleição falando que a eleição do Trump significaria uns Estados Unidos, uma nova face do nazismo e do fascismo. Eu fico, meu Deus do céu, será que o Lula ainda está acreditando que ele vai resolver problemas de guerra tomando uma cervejinha, como ele falou durante a campanha eleitoral, que ele resolveria o problema da Ucrânia com a Rússia tomando uma cervejinha, com Putin e com Zelensky? Eu fico, meu Deus do céu, é inacreditável. Tem uma foto, prezado ministro, não foi Vossa Excelência na oportunidade, da posse do novo presidente do Irã, que está lá sentado um dos ministros e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do lado da nata do terrorismo mundial. É a nata, é o líder militar ou da inteligência lá do Hezbollah, do Hamas, acho que tinha até dos Houthis ali, que nada mais é do que o Hamas do Iêmen, e um por um Israel está eliminando. Foi só pisar fora do Catar, inclusive o Catar que tem a maior base americana fora dos Estados Unidos, foi só pisar fora do Catar que Israel foi lá e pimba, um por um.
Inclusive, acho que é o emprego mais rápido que existe para você ser demitido na face da terra é líder do Hamas, seja da inteligência, da ala militar. Esse pessoal aí que gosta de botar bebê em forno, né, degolar a criança, estuprar e tacar fogo em mulher viva. Isso daí, prezado ministro, é o que o Brasil está se aliando hoje em dia. Será que não causa indignação no Itamaraty? Será que não causa revolta? Porque, prezado Hélio, dos brasileiros certamente causa. E eu vou dar um conselho a Geraldo Alckmin, que ele não retorne ao Irã, que depois da posse do Trump não entenderia como improvável os Estados Unidos permitir que Israel faça a eliminação dos sistemas dos ayatolás ali. Porque é a única maneira de você ter paz naquela região. Já foi tentado negociação, já foi tentado, né, vários métodos de não agressão. E o Irã continua com seu programa nuclear, inclusive com a ajuda do Brasil. Se a gente retornar em 2013, né, o Mahmoud Ahmadinejad estava pegando aliança com o Hugo Chávez para tentar pegar a tecnologia da Argentina, então comandada pela Cristina Kirchner. Não foi à toa que a Argentina comprou papéis podres da Venezuela, alguns bilhões naquela oportunidade, se não me engano é 2013 ou 2012. E o Brasil achando que nada está acontecendo. Vossa Excelência falou aqui, ministro, perdão, o Lula falou, abre aspas, Maduro não é um problema do Brasil, mas dos venezuelanos, fecha aspas. Meu Deus do céu, a gente tem a maior crise migratória da história da América Latina. Mais pessoas saíram da Venezuela do que os refugiados da guerra da Ucrânia. E o presidente fala que não tem problema nenhum, que isso é um problema dos venezuelanos. Tenta passar pano, levar ele, trazer ele para o Brasil como se nada tivesse acontecido. Não, Maduro aqui, prezado Jefferson, ele tem que contar a narrativa dele, é só um problema de narrativa. Não, tem estatísticas de emagrecimento da população. Eu fui 2 vezes na fronteira do Brasil com a Venezuela. A primeira vez delas foi antes da Operação Acolhida, em 2018. Peguei o carro e ia parando, porque tinha uma peregrinação de venezuelanos que iam de Pacaraima até Boa Vista, andando 200 quilômetros em 3 dias, porque não tinham dinheiro para pagar um ônibus, que deveria custar ali na faixa de 30, 40 reais. E aí eu perguntava para eles por que eles estão saindo da Venezuela. Era comum, eu botei até no YouTube, eles falando, a partir do momento que a gente vê as crianças comendo cachorro e gato de rua, fala, olha, não tem mais o que se fazer aqui. A maioria deles, homens em idade adulta, 20 a 30 anos, querendo cruzar a fronteira para trabalhar e mandar dinheiro para sustentar sua família lá. Esse é o sistema que o Brasil está se aliando, ministro. Eu não consigo entender com que razão o Brasil ainda faz esse tipo de coisa. A eleição, Vossa Excelência falou do Guaidó. Guaidó foi, né, o que, segundo a Constituição venezuelana, permitia chegar naquele momento para ser presidente. Mas faltava o quê? Faltava a força. Por quê? Porque Maduro já tinha, junto com Hugo Chávez até no passado, desarmado a população venezuelana. Mais um tapa na cara daqueles que acham que desarmamento tem a ver com segurança pública. Não tem. Tem a ver com o controle da sociedade. Botar a população de joelho para comer gato e cachorro de rua. Ou assistir os vídeos do YouTube do pessoal com tarrafa caçando pombo nas cidades. E aí não tem poder de reação. Por quê? Porque o Maduro ele já importou. Certa vez o Hugo Chávez importou mais de 100 mil fuzis AK-47 e distribuiu para os coletivos dele. Tá registrado lá no livro Hugo Chávez, o Espectro, do excelente jornalista Leonardo Coutinho. Isso daí é para que serve o desarmamento. Então lá você tem o coletivo, você tem os Wagner, que são os mercenários russos, você tem as Vespas cubanas, você tem o Hezbollah, você tem interesses chineses, vocês têm a FARC, o ELN. É toda a escória do mundo tá ali, mas isso parece não ser suficiente para o Brasil tomar, desculpa aqui, ministro, vergonha na cara e romper relações com aqueles países, com aquele país. O Alex Saab era laranja do Maduro, todo mundo sabe disso, lavava dinheiro pro Maduro e por isso foi condenado nos Estados Unidos. Aqui tinha um adido militar, que era o último do corpo diplomático, pelo menos durante o período do presidente Bolsonaro. Adido militar que estava aqui, nós tentamos mandar de volta para lá, para Venezuela, e o Barroso, ministro do STF Barroso, Luiz Roberto Barroso, disse que não poderia por causa da crise sanitária. O que tem a ver uma coisa com a outra? Até nisso veio interferir a Suprema Corte. E aqui, né, encaminhando para o final nesse tempo que me resta, o Macron vem ao Brasil, dá a mãozinha para o Lula, tira um par de fotos, porque ele tinha destruído a relação lá com o Níger, né? O Níger não ia mandar mais o urânio que a França queria, e 70% da energia da França é energia nuclear, que vem do urânio. Aí o Macron vem aqui, eu achando que ia pelo menos ocorrer uma transferência de tecnologia,
Não. Ele fala, Brasil, estou fora de tecnologia, eu quero só matéria-prima. Colonizados. Vamos ser a extensão da Guiana Francesa para o Macron, que já não tem muita moral lá pela França. E aqui no final, né? Agora puxando aqui para a eleição do Trump, que muita coisa já está mudando no mundo. Tenho receio pelo futuro econômico do Brasil ou das relações diplomáticas brasileiras se o Lula continuar recebendo navio de guerra iraniano sancionado pelos Estados Unidos. O mundo inteiro se aproveitou da fraqueza do Joe Biden, né? Até mesmo a esquerda, né? Derrubou ele e sem sequer prévias, que é algo tradicional nos Estados Unidos, lançou a Kamala Harris para concorrer à presidência da República, né? O Biden talvez nem saiba que ele já está indo para o final do mandato dele. Não esperem que um governo Trump venha a ter esse mesmo tipo de conduta de fraqueza. A retirada das tropas do Afeganistão foi só o começo. Depois disso vieram, né? A guerra aí do Hamas com Israel, a China fazendo exercício lá para cima de Taiwan, Coreia do Norte fazendo ensaios com seus mísseis dentro do mar do Japão. O mundo virou uma bagunça. A Venezuela até chegou a se assanhar para tomar o Essequibo, talvez até passando por dentro do território brasileiro, uma preocupação que os militares me trouxeram. E o Lula falando do fim do padrão dólar. Novos capítulos estão por vir. Eu espero que o Brasil tenha a noção, e não a submissão, mas a noção de que ajudar estados terroristas, né, permitir essas caravanas migratórias para os Estados Unidos, incentivando, né, outros atores internacionais anti-americanos, esses tempos, pelo menos retaliações ocorrerão e eles não condizem com o que está no coração do brasileiro, que é um coração pacífico e que sim preza pela boa relação com os Estados Unidos. Obrigado, presidente.